Olá, boa tarde a vocês que nos acompanham. Sejam bem-vindos à nossa live da Tecnologia Educacional. Nós já estamos online com os nossos convidados hoje. E hoje nós vamos tratar o assunto Professor 4.0. É a hora da chamada para a adaptabilidade para o trabalho com novas tecnologias. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu confirmar, o professor Daniel está me ouvindo? Professora Ingrid, me ouvem? Eu acho que ainda não. Nós vamos entrar aqui em conexão com eles e já daremos início à nossa live, ok? Só um minutinho. Quem estiver me acompanhando, dá uma olhada ali na tela, a gente já entra no ar. Lembrando que você vai poder nessa live interagir com a gente, tá? Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, enfim, interagir com a gente durante toda a live de hoje, ok? Estamos aqui chamando o professor Daniel. Professora Ingrid. Agora sim. Estão me vendo? Estão vendo? Sim. Legal. E o pessoal que está na live consegue ver a gente? Vamos confirmar aqui. Já temos aqui alguns colegas entrando. Juliana, tá todo mundo na sala? Bacana, que legal. Sejam bem-vindos. Começou a nossa interação, coisa boa. Hoje nós vamos então, como eu disse, tratar educação e o professor 4.0. Um tema bastante interessante, nós estamos aí convidados a acelerar o processo de embarque dos nossos professores no mundo da tecnologia para desempenharem ainda melhor o seu trabalho letivo, né? Enfim, nós vamos a partir de agora receber a presença de dois profissionais que estão diretamente envolvidos com essa realidade e queremos conversar com eles, especialmente direcionando essa conversa aos professores, aqueles que estão em sala de aula, que não exclui também coordenadores, gestores educacionais. Bom, muito se fala em educação 4.0 nas novas formas de ensino ou sobre educação do futuro. E aí, qual seria o papel do profissional nessa nova realidade? E ainda agora, com a suspensão das aulas, nós fomos obrigados a acelerar um debate que por vezes postergamos esse debate, né? Professor, é a hora da adaptabilidade para as novas tecnologias. Isso é um fato. E esse é realmente o momento da gente lançar mão de novas estratégias de ensino. Com alunos em casa, o ensino não pode parar. Então, que tal darmos o primeiro passo hoje mesmo? Para isso, convidamos para a nossa conversa a professora Ingrid Benites. A Ingrid, que é formada em letras, português e língua inglesa, tem pós-graduação em literatura contemporânea, mestrado em ensino de ciências humanas, com ênfase em metodologias ativas e tecnologias na educação. A Ingrid também é embaixadora da inovação pela tecnologia educacional e atua como professora há 6 anos. Também trabalha com produção de texto, robótica, o Pense Matemática, a educação socioemocional também, além de desenvolver projetos de formação de professores nas áreas de metodologias ativas, tecnologias na educação e letramento crítico em escolas e universidades. Também participará da nossa conversa o professor Daniel Bundt. Daniel é mestre em filosofia, especialista em tecnologias educacionais e consultor pedagógico da tecnologia educacional. Aos dois agradeço pela presença, obrigado pelo nosso bate-papo de hoje e compartilharem seus conhecimentos com a gente. Reforçando, vocês que estão nos acompanhando podem interagir com a gente nessa roda de conversa a qualquer momento pelo nosso chat. Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria que a gente fizesse uma rápida contextualização e eu começo dirigindo a palavra à professora Ingrid, ok? Ingrid, nós temos alunos virtuais e muitos professores analógicos. Desta forma, a conta não fecha, né? E muitas vezes o problema é passado para o aluno, como que ele não se interessa, ele não se comporta, ele é hiperativo. Podemos começar a nossa conversa quebrando esses pontos, entendendo de que forma o professor analógico precisa também se modernizar para atender o novo aluno que já não aprende como aprendia 10 anos atrás? Bom, essa é uma pergunta bastante importante para nós começarmos, porque é bem difícil para nós acompanharmos todas as mudanças. Porque há 10 anos atrás, nós aprendíamos como nós aprendíamos há 50 anos atrás. Então, na escola, a gente vê que nós estamos mantendo uma forma de ensinar. Mas, como você falou, o mundo está mudando. Os alunos, eles estão cada vez
vez mais virtuais, mais digitais. Por exemplo, eu sou uma pessoa bastante jovem, mas há 10 anos atrás eu estava na escola. E quando a professora pedia para nós bibliografias diferentes, nós levávamos 3 livros didáticos diferentes. Hoje em dia, quando a gente pensa em pesquisa, a gente já pensa em pesquisar no Google. Já é uma coisa muito mais automática para os nossos alunos, né? Legal. E antigamente, o professor, ele era essa ideia de a fonte do conhecimento. Porque se o aluno ele não tinha ali um professor para ensinar ele tinha livros. E às vezes os livros nem eram tão acessíveis assim. Entendi. Mas hoje a gente vive na era da informação. Então a informação está muito acessível para nós. Legal. E hoje, pensa bem, a gente não precisa mais ensinar uma pessoa a usar uma tecnologia, a usar um celular, a usar um computador. Até os manuais de instrução desses objetos, eles são bem mais curtos. Porque a intenção é que as pessoas sejam curiosas e descubram. Porque é muito fácil de usar quando você está curioso, quando você está buscando aprender. E aí a gente pega essas crianças que já nasceram nessa época da tecnologia, que para elas já é uma coisa comum. E a gente compara as crianças de 10 anos atrás. Por exemplo, talvez muitos dos que estão aqui viveram a época da internet de escada. Certo. Eu tinha internet de escada na minha casa. E era muito devagar, tinha hora que conectava, tinha hora que não conectava. E eu vi esse avanço da internet se tornando como ela é hoje. E às vezes a gente, mesmo tendo esse parâmetro do que já foi a internet e do mundo sem internet, às vezes quando a internet está devagar, a gente é rápido em reclamar, né? Ai meu Deus, a internet não funciona. Agora pensa para os nossos alunos que nem tem esse parâmetro do que é um mundo sem internet. É verdade. Então, para eles, é muito essa questão da resposta rápida, imediata, de raciocínio, é coisa muito nada para eles. E isso muda a forma como a gente vê o mundo, como a gente aprende, e como a gente entende o aprendizado também. Entendi. Então, eu tenho até uma imagem que eu acho que ela é bem interessante para ilustrar isso e eu vou compartilhar com vocês. Tá. Ô Ingrid, eu tô aqui com 2 máquinas, né, administrando a nossa live, né, que são as atingências do trabalho em casa e das transmissões, né, cada um em um espaço, eu, você e o Daniel. E eu acabei de receber informação que os nossos visitantes ainda não estão vendo vocês, tá bom? Então eu vou fazer um ajuste técnico aqui de transmissão, em especial porque você chamou para dividir tela com a gente, tá bom? Eu vou fazer uma mudança de configuração aqui na transmissão para vocês perceberem, né, e visualizados pelo nosso time, ok? Só um minutinho. Acho que agora vai dar tudo certo. Vamos aguardar aqui. A minha equipe, eu tenho um ponto eletrônico aqui que está falando comigo, mesmo à distância, tá? Ok. Eu iniciei a transmissão mais uma vez. Quem estiver nos acompanhando, se puder mandar uma mensagenzinha ali, um olá para confirmar se está todo mundo online. Aí eu mandei o primeiro. E a turma está mandando mensagem lá para nós. Só um pouquinho que a gente já vai confirmar, tá, Ingrid? Antes de você compartilhar a tela. Agora foi. Ok. Recebi a informação, estamos online de novo, com a imagem da Ingrid, que ia transmitir uma imagem para nós, né? Ingrid, então você pode ficar à vontade para compartilhar a tela com a gente. Legal. Bom, então a gente pode ver essa imagem de como era ensinar. Então, mostra como que era o professor ali. Ele era uma pessoa que tinha acesso à informação e podia disponibilizar essa informação para os seus alunos na terra árida, né? Era um mundo sem informação antes da internet. Ingrid. Hoje em dia, nós estamos como que num mar de informação. Isso. Então, Ingrid, a equipe está pedindo, olha, as pessoas estão retornando agora. Me dê mais só um minutinho que a gente vai voltar com mais integrantes na nossa live, tá? Eu estou vendo aqui pelo chat que as pessoas estão conseguindo retornar agora. Tá? O seu áudio você está falando mais próximo agora, né? Sim. Legal. Aqui, ó. A equipe técnica está
Agora atualizou. Uhum. Tá, mais um pouquinho, o pessoal tá acessando, tô vendo mais convidados entrando na sala. Muito bem, então Ingrid, pode retomar o raciocínio, por gentileza? Vamos lá, a imagem. Bom, então na imagem a gente pode ver como é que era antes o professor ser, na verdade, o detentor, mas a pessoa que tinha o acesso ao conhecimento e que podia compartilhar com os outros na terra árida da falta de conhecimento que nós tínhamos antes, de informação. Uhum. Mas hoje é como se nós estivéssemos num mar de informações. Uhum. Então é muito fácil nós termos acesso a essa informação. Então o papel do professor muda. Ele não é mais a pessoa que vai dar acesso à informação ao aluno, mas que vai ensinar ele a pensar de uma forma crítica, a pensar de uma forma que ele racionalize esses conhecimentos e ele forme uma opinião. Uhum. E isso é bastante interessante porque muda não só a forma como nós aprendemos, certo, mas a forma como nós ensinamos. Legal. E também isso muda a maneira como nós vemos os nossos alunos, que você citou. Às vezes eles parecem ser desinteressados. Verdade. É verdade, alguns alunos às vezes parecem desinteressados. Isso existiu desde sempre. Uhum. Mas hoje em dia existem muito mais aulas desinteressantes. Entendi. Comparado a toda a informação que nós temos disponível. Então nós temos que pensar em usar isso ao nosso favor, porque o mundo mudou, então a escola de alguma forma também precisa mudar. Só que isso não precisa ser assustador, isso não precisa fazer com que o professor fique nervoso, ansioso. A tecnologia ela está aí para ajudar, para auxiliar nesse momento de transição. Legal. Muito obrigado, Ingrid, pela sua primeira fala, suas primeiras considerações, extremamente importantes pensar assim, né? Professor Daniel, entendendo esse abismo entre o choque de gerações entre professores e alunos, qual seria o primeiro caminho a seguir como profissionais da área de educação? Olá, então, boa tarde para todos, né? Boa tarde, Edson, Boa Ingrid. tarde. E a Ingrid falou muito bem a respeito, né, desses períodos que a gente viveu e de adaptações que foram feitas e mudanças que foram feitas. E isso não apenas reflete a mudança da educação, mas reflete a mudança da sociedade, como que nós vemos o mundo, né? Uhum. E como que a tecnologia e todos esses avanços científicos trouxeram para a gente uma nova percepção das coisas. Legal. Então, a primeira coisa que eu acredito que tem que acontecer, e eu acredito, Edson, que isso já tem acontecido agora, a gente já tem falado com as escolas, é que o professor percebeu que essas mudanças já estavam aí, né, e que ele precisa necessariamente correr contra o tempo. Uhum, verdade. Que os alunos são realmente digitais, porque muitas vezes o professor, ele acreditou por muito tempo que aquela maneira, né, de desenvolver atividades já estava suficiente. Legal. E ele não percebeu que a linguagem já mudou dos alunos, o contexto já mudou, né, que são outras gerações que pensam de formas diferentes, que têm processos cognitivos diferentes. Então, a primeira questão, e eu acredito que já tenha acontecido, é esse reconhecimento de as coisas estão mudando. Uhum. Né? E que, então, necessariamente, o professor também precisa mudar nesse sentido. Legal. Professor, vou pedir só para conferir seu vídeo, acho que parece desativado, se puder acionar para a turma te ver, né? Nossos professores que estão interagindo conosco, tá bom? Mesmo assim, obrigado pela resposta, a gente vai retomar essa discussão, né, essa reflexão com um pouco mais de profundidade daqui a pouco. Agora sim, estamos te vendo. Obrigado, professor Daniel. Ingrid, gostaria de saber também como a gente pode apoiar ao professor iniciante, né? Tanto iniciante no mundo da tecnologia, como alguns professores que estão iniciando na carreira, né, de docente, né, em escolas que também não possuem muitos recursos. Ou seja, qual seria o primeiro passo, um roteiro, passo a passo, recomendado para quem está iniciando nesse processo de mudança, meio que à força, né, em função de quarentena? Como é que a gente pode orientar e apoiá-los? Bom, essa fala eu vou dividir com o meu colega Daniel, porque nós estávamos conversando um pouquinho antes da live e nós chegamos a algumas conclusões. Uhum. Mas é bastante importante a gente pensar
que essa é uma mudança que ela é necessária independente da situação em que a gente vive. Ela não é só por esse contexto que nós estamos agora. É uma coisa que a gente pode fazer à prática, só que pode assustar no começo, né? As mudanças podem ser bastante diferentes. Mas o que nós estávamos conversando é que, na verdade, não precisa para quem está começando, quem está iniciando, quem está tendo seus primeiros desafios tecnológicos agora, por causa da questão do coronavírus, não precisa fazer algo muito diferente da sua realidade. E agora eu passo a palavra para o Daniel, porque ele vai trazer umas ideias bastante legais sobre isso, e depois eu volto a conversar um pouquinho sobre um nível um pouquinho mais avançado. Tá legal, bacana. Então, gente, assim, meio desesperador para o professor, né? Porque de uma hora para outra ele teve que adaptar o conteúdo dele, ele teve que utilizar as tecnologias que estavam aí, ele teve que mudar toda a proposta dele, didática em si, porque agora são outros recursos, outro modelo. Então, foi um período caótico e ainda é de adaptação. E eu também entendo esse processo dos professores, né? Várias escolas falaram a respeito disso. Algumas já se anteciparam com ferramentas que já tinham plataformas online, mas não eram todas que tinham já essa estrutura, né, para acompanhar esse processo. O que inicialmente a gente precisa considerar e que é legal de observar é que os professores eles utilizam a tecnologia no seu dia a dia, certo? Veja, Edson, WhatsApp. Ok. Hoje todo mundo tem WhatsApp, nós estamos numa live do Facebook, nós vemos vídeos no YouTube. Então, uma primeira indicação, e de uma maneira muito simples, é que o professor utilize os recursos que ele já tenha, que já tem um uso constante, regular, que já tenha uma facilidade, uma familiaridade, como recursos também educativos. Então, ele pode ir lá no Facebook criar um grupo com a sua turma. Ele pode usar o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Ele pode fazer um vídeo e também colocar lá no YouTube. O que a gente também coloca é assim, hoje eles falam sobre estratégias que são assíncronas e estratégias que são síncronas. Okay. Isso é uma grande questão também de ser colocada e levantada pelos professores, que é assim, nós agora estamos numa live, fazendo pelo Facebook, 3 computadores ligados, conectados, com muitos professores participando ao redor do país, né? E o nosso bate-papo é pelo Skype ainda por cima, né? Skype, Facebook, várias redes. Então, olha só, uma coisa que a gente não se deu conta também é que essa banda de rede, de estrutura de internet, nossa, por mais que a gente viva em capitais, em regiões, em metrópoles, elas também às vezes nos deixam na mão. Né? Então, por isso que a sugestão que eu dou também para os professores é gravarem vídeos e deixarem disponíveis para os alunos para que eles não assistam de forma simultânea, todo mundo ao mesmo tempo, ou em horários de pico, que a gente sabe ali que horários de pico que as pessoas estão mais usando mais a rede, né? As pessoas hoje elas não estão usando só a rede para home office, né? Só para trabalhar em casa. Se elas estão em casa, elas estão vendo vídeo, elas estão assistindo Netflix, elas estão jogando no computador. É verdade. Então, o que o professor pode fazer é utilizar as ferramentas básicas do dia a dia dele e também pensar em atividades que são gravadas, que ele pode gravar, por exemplo, um vídeo no YouTube e deixar disponível no WhatsApp, enviar para o grupo do WhatsApp ou Facebook, para que em diferentes momentos do dia o aluno possa assistir e possa visualizar. Legal, Daniel. E o professor, que é aquele já iniciado, aquele professor que está num nível intermediário de contato com recursos tecnológicos, domina algumas ferramentas, um roteiro para ele, né, para de repente ele não exagerar, não sobrar informação, como é que ele pode lidar, né? Ah, sim. Eu vou começar e a Ingrid daí continua a fala. Legal, estamos num ping-pong. Mas uma ferramenta bem legal e que a gente tem que pensar é a seguinte, o que vai mais assim, como que é a forma de estruturar um modelo que seja viável para o aluno? A gente pode dividir em 3 segmentos ou 3 frentes, que é o que o Tomazinho, né, o nosso professor, parceiro, ele sugeriu, que foi muito interessante na fala dele, que é
são ferramentas que a gente pode ter, ferramentas de registro, ferramentas de conteúdo e ferramentas de comunicação. Então é bem legal porque daí você tem ferramentas de comunicação que você pode ter no Facebook e no WhatsApp. Ferramentas de conteúdo, você pode encontrar conteúdos que estão já no YouTube ou em outras plataformas que tenham conteúdo, ou você pode criar seu conteúdo no YouTube, por exemplo, e daí enviar para os seus alunos. E a ferramenta de registro, uma dica que eu dou, que é uma ferramenta gratuita, e depois a Ingrid fala um pouco mais sobre, ou tantas outras, é o Google Forms. Né? Legal. Ele é muito simples, você pode criar até uma avaliação, um quiz, uma atividade com seus alunos de uma maneira muito prática, muito fácil. E só disponibilizando para eles um link. Mas, Ingrid, agora é contigo aí a bola. Isso que o Daniel falou é bastante interessante, porque quem já está começando, quem às vezes já fazia alguma atividade ou outra com seus alunos online, agora pode aproveitar esse momento para ir um pouquinho além, né? Se você já fazia vídeos para o YouTube, talvez seja o momento de usar outras ferramentas tecnológicas também. Uma ferramenta que eu acho muito legal é o Google Classroom, porque ela é uma ferramenta que ela une muitas coisas. Ela une a organização da sala de aula, você tem um contato com os seus alunos direto, você pode disponibilizar material, os alunos podem te enviar as tarefas por lá, você pode corrigir, dar nota, então isso facilita muito o feedback que a gente tem com os nossos alunos. Legal. E é uma ferramenta que a gente pode incluir os gestores da escola também. Então a gente pode incluir o coordenador para que ele possa acompanhar, a gente pode incluir outros professores, então é uma ferramenta bastante interessante nesse momento. Precisa conhecer um pouquinho, porque você precisa criar a sua sala, seus alunos vão ter uma conta que seja do Google, mas é uma boa ideia para que toda a escola possa estar junto numa ferramenta só. Legal. E eu também... desculpa. Ingrid, não, eu vou embarcar uma pergunta no meio da tua resposta, desculpe a indelicadeza, né? Mas a Roberta Alvim, ela está interagindo com a gente e ela pergunta qual ferramenta utilizar para gravar uma aula. E como você já está falando sobre isso, eu embarquei a pergunta dela para você dirigir a Roberta aí uma resposta. Bom, a gente pode pensar em colocar essa aula disponível nas redes sociais, como o Daniel já falou, né, no YouTube. Mas caso você não tenha tantas habilidades tecnológicas assim, eu acredito que você possa usar o seu próprio celular para gravar a aula e você pode disponibilizar por essas ferramentas. Você pode fazer um grupo no Facebook, que é um grupo restrito, e disponibilizar diretamente pelo Facebook, diretamente pelo Google Classroom. Dependendo do tamanho do vídeo, você pode disponibilizar pelo próprio WhatsApp. Então, você pode adaptar. Às vezes é difícil pra gente criar uma conta no YouTube, mas às vezes é mais fácil fazer esses meios de transmissão. Legal. E eu acho também bastante interessante você fazer isso online quando possível. O pessoal estava falando do Zoom e é uma ótima ferramenta mesmo, mas nós também temos o Skype. Então, quando a gente precisa fazer uma aula online, inclusive pelo Skype, você também consegue gravar. Bacana. Então, são várias ferramentas que você pode adaptar para a sua realidade, né? Será que meu aluno ele tem essa internet somente pelo celular ou será que ele tem internet em casa, né? Será que meu aluno tem computador ou só celular? Então, pensar também na realidade do aluno ajuda a gente a escolher melhor qual ferramenta. Legal. Aqui o Rodrigo Lopes, desculpe. Opa, tá me entendendo bem? Desculpa, Ingrid. Posso complementar? Sim, pode. Legal. O Rodrigo Lopes está dizendo que no interior do Paraná ele está com dificuldade para usar o Skype e o Zoom no período noturno. Bom, acredito, né, Daniel e Ingrid, que isso seja pelo volume de acesso às redes e ao uso de internet, né? E como a gente falou, a gente tem que fugir daquilo que traz problema. A gente vê, assim, trabalhando com tecnologia educacional, nós temos que reconhecer assim que a tecnologia, hoje a gente percebe que como seria a nossa realidade hoje sem tecnologia. Imagine você em casa, com seus filhos, né, com seu marido, com sua esposa, né, com seus próximos, sem a tecnologia.
Então a tecnologia ela facilita muito a nossa vida, até formas de comunicação de pessoas que estão distantes, né, nesse momento de isolamento social. Mas também a gente não pode ficar refém de uma tecnologia que vai travar, que vai dar problema, que vai mais dificultar do que ajudar a nossa comunicação, né, e nossos processos. Então, para esse professor, eu acho que seria muito pertinente a metodologia de você gravar um vídeo e depois, quem sabe não fazer ao vivo com os seus alunos, mas para que enviar para eles, para que eles acessem isso de uma maneira, num horário mais oportuno, que tenha menor banda de rede na casa deles. Então isso seria uma dica para esse professor. Bacana. Aqui tem uma pergunta. A sugestão que eu dou é que a gente pode utilizar esse momento para colocar em prática as metodologias ativas também. Porque não só a gente vai dar aquela mesma aula que a gente já dava e que a gente chega e fala o conteúdo, porque nós conversamos no início que a posição do professor precisa ser diferente. Então, às vezes, não vai ser necessário que eu grave uma aula dele falando, explicando um conteúdo. Às vezes é mais pertinente que às vezes ele use uma outra forma. Por exemplo, como a gente pode falar da sala de aula invertida, ele pode sugerir materiais que já existem na internet e aí reunir esses alunos para discussão. E não, às vezes, ser necessário que ele se grave explicando o conteúdo, né? Porque, às vezes, muitas vezes, isso já está disponível na internet. Às vezes é mais legal usar essas ferramentas para essa interação, para que você possa tirar dúvidas dos seus alunos, para que você possa conversar com eles nesse sentido. E, às vezes, daí nem vai ser tão necessário um vídeo. Excelente, Ingrid. Inclusive, essa tua última colocação, ela vem direto ao encontro do questionamento do André Luiz de Brito. Ele está interagindo com a gente aqui e ele diz o seguinte: então, educação 4.0 é saber usar ferramentas? Não estou vendo elementos pedagógicos. E antes de eu trazer a pergunta dele à tona, você já estava respondendo, né? Nós estamos falando de metodologias ativas de ensino, metodologias ativas de aprendizagem, né, dinâmicas, design de aprendizagem, enfim, diga para nós um pouquinho mais sobre isso, né, que é a sua área de pesquisa, Ingrid. Isso, então é justamente a gente pensar diferente na educação como um todo, não só pelo método que a gente está usando, porque assim, não é simplesmente fazer o que a gente já faz numa plataforma diferente, mas a gente fazer diferente. De uma forma completa, né? Então, aquela tirinha que eu mostrei do começo, de você levar os alunos à sua reflexão, de você levar os alunos a pensar. E eu acho bastante interessante, porque com a educação 4.0, a gente consegue permitir os alunos a fazerem atividades de formas diferentes. Então, agora a gente não tem mais uma forma só. Eu quero que você me entregue dessa forma. A gente pode permitir o aluno usar ferramentas diferentes. Algumas ferramentas que depois nós vamos disponibilizar o nome, mas eu vou citar aqui agora. Por exemplo, se você tem um aluno que ele gosta de se expressar artisticamente, tem uma ferramenta muito legal. Então, quando você faz a discussão, você pode fazer uma tarefa para eles, que daí não vai ser aquela tarefa básica do livro, mas uma tarefa que ele vai explorar a criatividade, como, por exemplo, criar uma tirinha sobre o assunto discutido em aula. Legal. E ele nem precisa saber desenhar, porque essa ferramenta que se chama Storyboard That, você faz online a tirinha, você vai arrastando os elementos e vai criando os desenhos, vai criando a situação. Ou então, não, o meu aluno ele gosta mais de se expressar por forma de vídeo. Você pode usar uma ferramenta muito legal também, que você grava vídeos online, vídeos de 50 segundos, em que seus alunos podem falar sobre um assunto e discutir sobre uma música, sobre um texto. Todos esses aplicativos, a gente vai passar o nome depois para vocês, porque às vezes aqui rápido é difícil de anotar. Mas são maneiras diferentes de nós levarmos o nosso aluno a pensar, a raciocinar e que ele também possa se expressar de formas diferentes. Bacana. Então eu acho que a internet e a tecnologia vão permitir isso nesse momento. Edson, oi, Dani. só fazendo uma observação, esse é um momento muito complicado para a gente, como sociedade. Mas, como educador, a gente percebe que existem hoje muitas metodologias que hoje a gente vê na prática, que eram teorias, igual a gente falou em metodologias ativas. Todo mundo já escutou sobre metodologias ativas, ensino híbrido, peer instruction. Mas hoje, hoje no cenário pedagógico, a gente está chamando esse cenário de pedagogia da contingência. Por que pedagogia da contingência?
Porque a gente vai ter que lidar com uma situação real, um problema, né, onde os professores, os educadores, os gestores, eles não precisam criar um problema. Existe um problema já na nossa sociedade, em que a gente precisa agora aquelas nossas teorias, tudo aquilo que a gente já viu em livros, na prática. Trazer para a prática. E é nesse sentido que daí faz muito sentido falar sobre metodologia ativa, educação disruptiva, né, modelos de STEAM, de integração, interdisciplinaridade. É aí, nesse movimento, nesse cenário de contingência, onde serão aflorados todas essas metodologias e vão ser colocadas à prática. Tudo isso leva a essa expressão professor 4.0, né? Que seria um novo nível, um novo patamar de modus operandi do profissional da educação, né? Basicamente, hoje o que a gente percebe é que a gente já passou do processo de ver a tecnologia como inovação. A tecnologia já não é mais inovação. Não é verdade. A tecnologia é um meio. Fato. A maneira como a gente vai lidar e usar essa tecnologia, aí que está a grande sacada, né, para a gente ter uma proposta de ensino diferenciado. Legal. Dani, eu gostaria de trazer aqui duas contribuições interativas para transformar em uma questão só. Eu dirigi ao Daniel e à Ingrid. Crianças do ensino fundamental 1, podemos usar o Google Sala de Aula, né, o Google Classroom? E aí a outra pergunta, essa foi da Jussara da Silva Leite. E a Júlia Dutra diz o seguinte: vocês pensam que esses métodos são possíveis de serem adaptados a alunos do ensino fundamental 1? Ou seja, duas perguntas direcionadas para a mesma etapa de ensino. Google Classroom. Eu sou professora do Fundamental 1. Então, eu sei com base na minha experiência. Então, assim, nós sabemos que, por exemplo, para se fazer uma conta na internet, é necessário ter, na maioria das redes sociais, mais de 13 anos, que não é o nosso caso no ensino fundamental 1. Então, daí é necessário que a escola tenha um contato direto com os pais e que isso seja acordado com os pais. Porque é necessária a permissão dos pais quando essas crianças são menores de 13 anos de idade, por exemplo, no YouTube e na maioria das contas, né? Então, é importante que com o Fundamental 1 tenha essa comunicação, que geralmente são os pais que vão, às vezes, fornecer o celular, vão fornecer o tablet, mas as crianças, elas já têm uma iniciativa e elas já gostam de usar as tecnologias. Então, a partir do momento que você tem essa conversa com os pais, a parte com as crianças já fica muito mais fácil. Eu trabalho, por exemplo, com Pense Matemática. E as crianças, elas já têm assim, uma autonomia de entrar, de fazer, de descobrir, de fazer as atividades online, de usar os aplicativos. Então, eu acredito que sim, a gente pode usar muita coisa para o ensino fundamental 1. A gente só tem que observar se são tecnologias que vão precisar, por exemplo, de uma conta pessoal do aluno. Você pode entrar com a conta do pai, com a permissão do pai. Então é isso que a gente pode organizar. Mas existem diversas tecnologias que você nem precisa criar uma conta para usar. Como, por exemplo, essa do Storyboard Dad, que eu falei de você ir criando as historinhas. Tem uma ferramenta do Google que dá para usar, inclusive, com a educação infantil, que se chama Autodraw, que é para você desenhar. Ele funciona como o Google. Sabe quando a gente digita uma palavra errada e o Google vai lá e corrige, falando, você quis dizer e coloca a palavra certa? Ele faz isso com desenho. E eu já trabalhei isso ensinando língua inglesa com as crianças da educação infantil. Então eles fazem os desenhos deles, às vezes não fica aquele desenho muito identificável, mas daí a barrinha de sugestões do Google dá a opção para que ele escolha um desenho melhorado, a versão melhorada que ele fez. Que legal. Então é uma oportunidade desse aluno fazer, às vezes, um cartão para a mãe disponibilizar com a professora pelo grupo de WhatsApp ou pelo Facebook, do aluno expressar o que ele está aprendendo. Isso é uma das formas, por exemplo. Mas existem algumas que você não precisa nem fazer login e senha. São atividades que você pode fazer e que você daí, o pai ou o adulto responsável, pode enviar para a professora. Legal. Então a gente só tem que pensar exatamente em qual que é a necessidade de cada grupo. Mas todas essas metodologias ativas a gente consegue adaptar para as idades. A gente vai ter que, às vezes, exigir um pouquinho mais de pesquisa com pessoas que, às vezes, já usaram, mas
existe a possibilidade. Inclusive, quem quiser depois, eu vou disponibilizar as minhas redes sociais para que vocês possam me consultar. Eu posso ajudar individualmente. Legal. Inclusive você... Oi, Daniel, pode falar. Uma outra assim, dica, eu penso que tem muita coisa que existe, gente, e que a gente não percebe que existe e já está pronto. O que a Ingrid falou faz muito sentido. Eu vou usar um exemplo simples, assim, para as crianças de educação infantil. Existem desenhos que podem se transformar em aulas. Né? Um exemplo clássico é o Blaze and the Monsters Machine. Com certeza os professores de educação infantil conhecem. Mas o Blaze and the Monsters Machine é um desenho que está disponível no YouTube, tem em algumas operadoras está disponível também, mas lá eles começam o desenho falando o que a gente vai trabalhar do STEAM, ou seja, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Você já tem uma aula ali que você pode trabalhar com os alunos, que ele vai falar sobre engrenagem, ele vai falar sobre eixo, ele vai falar sobre elementos matemáticos e da física para os pequenos. Então, o que eu diria também é assim, a gente pode aproveitar também desenhos e recursos midiáticos que já estão prontos. Bacana. Às vezes é uma série no Netflix, é um vídeo no YouTube que a gente pode usar e já está pronto, a gente disponibiliza para os nossos alunos, e aí entra aquela questão, até mesmo que a Ingrid falou, das metodologias ativas. A gente daí tem mais oportunidade de escutar eles, de ouvir o que eles têm para falar, discutir sobre como que eles chegaram na solução de determinado problema. Legal, Daniel. Com a educação infantil, inclusive, dá para as mães filmarem as crianças, se elas concordarem com isso, as crianças explicando o que elas entenderam. Então eu acho que a gente tem bastante opção. Legal. Esse comentário de vocês acabou esclarecendo questionamentos da Adriele dos Santos, né, que perguntavam pedia dicas de plataformas para a educação infantil. Vocês acabaram de dar mais do que isso, né, sugestão de filme, de desenho. A Natália Finamori também perguntou se no ensino fundamental 1 não é muito viável usar aulas online, como fazer com isso, né? Eu vou manter um pouquinho essa pergunta da Natália, porque ainda existe aí uma discussão em torno disso, né? Do acesso da criança de 1º ao 5º ano ao conteúdo de internet, como é que funciona essa questão do filtro. Eu já te dirijo essa pergunta, tá? E a Analu Michele, que disse que a escola dela está usando o Google Chrome. Enfim, muitas interações aqui, né? Vamos voltar aqui na Ingrid, nessa apresentação da Natália Finamori. E aí, alunos das séries iniciais do ensino fundamental, não é muito viável usar aulas online? É real? Olha, depende do que ela esteja interpretando como aulas online. Será que são aulas que ela grava ou são aulas que já estão disponibilizadas online? Bom, no nosso caso, na nossa escola, nós estamos utilizando aulas online. E eu acredito que essas aulas não estão deixando nada a desejar com respeito às aulas em sala de aula. Mas o que nos falta é principalmente a interação. Porque a parte de expor o conteúdo, ok, mas o que nos falta, o que é diferente nesse caso, é essa interação. Interação professor-aluno, interação entre alunos. Então eu acho que o nosso foco é menos a aula online e mais a participação do aluno, a interação com o professor. Porque aquilo, a informação, se o aluno não entendeu uma aula de um jeito, ele pode pesquisar, encontrar de outro, encontrar 10, 15, 20 professores falando sobre aquele assunto na internet. Mas o que nós precisamos focar, o que não existe na internet, é essa interação com os alunos, a interação diretamente com o professor. Então eu acho que a gente pode pensar em maneiras de fazer, de reproduzir o que seria essa interação em sala de aula de maneira online. E aí a gente pode usar essas ferramentas, inclusive como o Daniel falou que já existem de redes sociais, até mesmo o e-mail, às vezes em alguns casos, e aí a gente pode daí acrescentar essas outras ferramentas para o aluno poder se expressar. Então legal. Eu acho que a aula online, quando a gente pensa só em aula online, ela não é um problema. Mas a gente tem que pensar nessa outra parte da aula, né? Que é a interação, que é a participação. A gente tem que pensar em uma ferramenta direcionada assim, que os não vão poder usar. Por exemplo, talvez não vão poder usar as redes sociais, mas o que a gente pode usar no lugar? Legal. Eu vou pedir, Daniel, desculpe um pouquinho.
Eu tenho um comentário interessante aqui que vai ajudar na qualidade da nossa discussão, tá? O Gabriel César está dizendo o seguinte: o assunto é amplo e abre margem para muita discussão. O áudio da live não tá muito simples para ele, está dizendo que está difícil dele entender o nosso áudio. Se fizermos vídeo com baixa qualidade, e aí, Gabriel, eu te digo que você pode diminuir a resolução do seu vídeo aí também, tá, na tela. As chances de ter uma qualidade de sinal é bem bacana. E ele pediu para que nós falássemos de maneira mais pausada, para que o sinal nos ajude na compreensão do que a gente está dizendo. Tudo bem? Então vamos lá. Daniel, com o seu complemento. Vou complementar o da Ingrid, que é uma coisa muito importante, que é a atenção. E aí eu vou falar uma palavra que para os professores, para os gestores, para todo mundo que está aí, vai ser um espanto, que são os pais. A gente ainda não falou dos pais. E nessa interação, a gente tem que perceber que muitos pais estão em home office, estão com as suas crianças, estão com os seus pequenos. E aí também eu acredito que é importante uma fala da escola e dos professores para esses pais também. Porque os pais, eles também vão estar nessa mediação do aprendizado dos seus filhos de forma muito mais efetiva. Então, essa interação e essa possibilidade também de aprofundamento em alguns assuntos, o pai também pode ajudar e corroborar com isso. É difícil você falar para um aluno, uma criança, para ela ficar olhando o vídeo no YouTube. Mas se existe lá um pai que compartilha com ela, que às vezes pausa o vídeo, fala alguma coisa relacionada a aquele assunto, traz para uma problemática de casa mesmo, daquilo que eles estão vivendo, aí sim você vai ter também um processo muito mais significativo. A gente tem que entender que nesse processo a gente já recebeu muito áudio de WhatsApp de pai e mãe desesperado. Mas nesse processo, os pais também fazem parte disso. E também é uma oportunidade para eles conhecerem e também aplicarem o processo de aprendizado também em casa. Legal. Acho importante também, por isso que às vezes a gente não precisa usar ferramentas tão complexas. Porque se para o professor às vezes é algo novo, para os pais também, porque eles também foram ensinados da forma como nós fomos ensinados. Então, faz parte a gente às vezes também levar isso em consideração, como o Daniel falou. E é muito difícil se os pais não ajudarem a gente, porque normalmente apenas não vão ficar não vão poder ter acesso a esse tipo de tecnologia, de ferramentas, sem a ajuda da gente. Eles nem possuem esse tipo de ferramenta. Legal. Então, eles precisam da ajuda dos pais. É muito importante que fique alinhado, como o Daniel falou. Porque é uma coisa nova, mas é uma coisa que pode ser muito benéfica para nós. Bacana. Inclusive você está aí com essa resposta já nos ajudando a esclarecer também os comentários da Roberta Alvim, da Maria Tereza Gomes, da Cacau Lobo, que elas falam: a sala de aula invertida para os alunos do ensino fundamental 1, alunos do fundamental 2, é uma estratégia que pode se adequar à realidade? Nesse momento, crianças e familiares em casa, eu acho que ainda mais, né, professora Ingrid? Então, é porque às vezes a gente não entende o que é a sala de aula invertida e pode parecer um conceito muito complexo. Mas, na verdade, a sala de aula invertida nada mais é do que a gente inverter a ordem como a gente faz as coisas. Normalmente, na sala de aula, a gente vê um professor que explica um conteúdo e manda exercícios para casa, para fixação. Só que a maior dificuldade dos alunos normalmente está na hora de fazer os exercícios. Então, a gente inverte esse processo. Os alunos, então, eles se interam pelo conteúdo antes, eles já começam a ler esse conteúdo, ouvir sobre esse conteúdo, eles têm algum acesso a esse conteúdo antes. O professor só tira as dúvidas e ajuda os alunos a responder esses exercícios, a tirar essas dúvidas. Então, quando a gente pensa assim, não parece tão difícil, porque a gente pode adaptar daí para a realidade. A gente pode fazer discussões muito complexas na universidade, no ensino médio. E a gente pode fazer discussões mais simples e fazer exercícios mais simples com as crianças em sala de aula e fazer também conversas mais simples dependendo da idade das crianças, essa interação. Então,
O que eu acho mais importante agora, que a gente já discutiu um pouquinho, é falar como que a gente pode fazer um passo a passo. Então, por exemplo, amanhã eu tenho que fazer uma aula online. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Eu acho que é uma coisa interessante pra gente discutir, você não acha, Daniel? Uhum. É legal. Legal. Então, eu vou dar a palavra pra você a princípio, que o professor podia se organizar. Vamos pensar no professor de ensino fundamental 2, a princípio você, e depois eu falo das séries iniciais. Então, pensando no professor de fundamental 2, eu sugeria que, primeiro, existisse uma dele com também a equipe da escola, principalmente porque agora eu acho que é o momento também de compartilhar sugestões, ideias e fazer junto. Eu acho que essa é a palavra, fazer juntos. Por quê? Às vezes um professor está tendo muita dificuldade e ele não sabe por onde começar, mas quem sabe um outro professor que está do lado dele ali já tem uma facilidade que pode ir muito nesse processo. Então, primeiro que eu falaria assim, conversem entre vocês, entre os professores. Compartilhem sugestões e atividades, isso é muito importante. E outra coisa, também coloquem nessa conversa o técnico de TI, quem sabe alguém que trabalha com tecnologia, que pode também ajudar vocês nesse processo. Vai facilitar muito, gente. Então, primeiro o que eu diria assim, é essa conversa entre as áreas e entre pessoas que tenham alto conhecimento e baixo conhecimento. Tem pessoas que são analfabetas digitais e pessoas que são já analfabetas digitais e funcionais também, que não sabem mexer com tecnologia. Então, é nesse sentido. Para começar a aula, eu sugeriria de cara já para os professores usar uma ferramenta que é o Google Formulário. Tenta fazer um plano de aula. As nossas aulas, você já tem praticamente um roteiro e você já tem aulas em Word. Vocês podem transpor a Word em um Google Formulário. Depois a gente passa o link para vocês. E já disponibilizem isso para os seus alunos. É muito mais fácil de fazer isso, porque dentro do Google Formulário você também pode adicionar um vídeo do YouTube, quem sabe não seja seu, mas seja de um outro professor falando sobre aquele assunto. Você pode colocar também, anexar um documento, um PDF, uma imagem. Então, de forma bem prática, o Google Formulário pode ajudar você a organizar planos de aula, roteiros de aula. Legal. Daniel, tem uma questão aqui bastante interessante. Quem traz ela é o André Luiz de Brito. E ele está dizendo assim, olha, Ingrid, também, estou vendo que sabemos o que fazer, mas como fazer ainda está muito confuso para os educadores. Há uma variedade de ferramentas, todavia a integração, pensando no conjunto de profissionais envolvidos, não acontece. Então, André Luiz de Brito, eu acho que a sua questão é bem interessante, os nossos profissionais convidados estão aqui para esclarecer isso. Eu queria fazer um complemento da proposta da Ingrid, né? Que ela pediu ao Daniel nessa última fala, que organizasse o pensamento de tecnologias adaptadas ao aprendizado das crianças do ensino fundamental 2, sexto a nono. E agora, assim como outros pedidos, né, que a gente fizesse o caminho contrário. Vamos começar do infantil até o quinto ano. E a gente se encontra lá no meio. Pode ser, Ingrid? Como é que esses professores podem orquestrar isso? Vamos lá. Então eu reforço a ideia do Daniel, que foi mais ou menos o que o André falou, que tem que existir essa conversa entre os professores, porque a gente pode se ajudar. Às vezes eu sei uma tecnologia que, às vezes, para minha realidade isso não se encaixa, mas para dele se encaixa, então é bastante interessante haver essa comunicação. Mas, no caso da educação infantil, como o Daniel falou, a gente precisa, educação infantil e ensino fundamental 1, ter os pais. Então é preciso que a escola comunique a esses pais, que às vezes esses pais entendam a necessidade de que não precisa ser um bicho de 7 cabeças, que a escola está disponível para, mas que eles também precisam nos ajudar para que as crianças não fiquem prejudicadas. E eu penso que, principalmente no caso da educação infantil, eu acho que se a gente fosse colocar um passo a passo, eu colocaria o primeiro passo, conversar com os pais. Eu acho que essa é a primeira coisa. Educação infantil e ensino fundamental. Depois de conversar com os pais, o professor ele tem que pensar na sua realidade que se encaixa. Porque quando a gente fala de educação infantil e ensino fundamental, a gente fala de crianças que não sabem ler e crianças que já leem muito bem. Então, cada um vai pensar na sua realidade. Nós vamos disponibilizar alguns aplicativos.
Então você, professor, vai poder olhar para os seus alunos e pensar, olha, eu tenho 30 alunos, eu tenho 10 alunos. O que é mais viável? Meus alunos escrevem? Não escrevem? Meus alunos, se o pai der um tablet na mão deles, eles conseguem agir, eles conseguem fazer sozinhos ou não? Isso quem vai saber é o próprio professor. Uhum. Se você já é um professor de uma matéria específica, daí você já vai pensar especificamente, por exemplo, o que acontece lá no ensino público. Você é professor de matemática, de história, de geografia, então você tem que pensar na realidade dos seus alunos. Então, o que eles conseguem fazer. Legal. Pensando também naquilo, né, de que a gente não vai falar isso, que os pais precisam aprender a fazer uma videoaula para poder fazer. Então, a gente vai pensar nessa realidade. Depois disso, você vai pensar, agora nisso, qual o conteúdo, o que eu quero ensinar, qual que é o conceito, qual que é a ideia, o que eu quero passar, qual que é o objetivo que eu quero que o meu aluno atinja no final. Então, pensar nisso, por exemplo, agora na educação infantil a gente está na hora de falar sobre os 5 sentidos, um exemplo, nem sei se tem essa matéria. Mas, por exemplo, qual que é o meu objetivo quando chegar no final, o que meu aluno tem que saber? Então, você pensando nisso, você vai encontrar uma ferramenta para você poder avaliar o seu aluno. O meu aluno ele vai falar para mim sobre isso, ele vai desenhar para mim sobre isso, ele vai pintar um desenho, ele vai, ele vai fazer um texto. Então, pensando no objetivo que você quer e no que o seu aluno consegue fazer na realidade do seu aluno, você encontra uma ferramenta tecnológica. Tá. E aí, a partir daí, o que você vai precisar fazer é divulgar para os pais. Então, para divulgar é mais fácil. Pode ter um canal direto da escola, pode ter as redes sociais, pode ser o e-mail, se o pai achar mais fácil. Então, você divulga, você faz o seu plano de aula, então o meu aluno vai assistir um vídeo curtinho e depois ele vai ter que me explicar isso aqui. Meu aluno vai ter que, por exemplo, resolver essas contas matemáticas e me mandar o print da resposta. Então, a gente vai pensando no que o aluno pode fazer e no objetivo que eu quero alcançar. Porque o nosso objetivo maior aqui não é usar tecnologia, é ensinar de uma forma eficaz. Legal. Então, a tecnologia é só um meio. A gente só tem que pensar nessa parte para escolher a tecnologia melhor possível. Excelente. Mas aí, para isso, nós vamos deixar as sugestões depois, lá embaixo. Excelente, Ingrid. Aí é colocar a coisa na ordem certa, né? Muitos professores já sinalizaram que estão preocupados com critérios de avaliação. Eu acho que a resposta do Daniel, pelo Forms, né? Quando você vem com essa fala complementar, dizendo que o que é importante é objeto de aprendizagem, depois a gente vai estruturar critérios de avaliação, em especial modalidade à distância durante a quarentena Covid, não é verdade? Então, eu acho que o grande foco é qual é o objeto de aprendizagem que eu quero fixar na cabeça dessa criança. Como a tecnologia pode me ajudar com isso, né? E daí a gente vai criando, por meio de fóruns, de debates, estratégias que sejam significativas. Isso também responde um pouquinho da proposta da professora Flaviane Livrari, que ela pede que a gente faça nas próximas lives, a gente debata só as ferramentas, como que usa cada uma dessas ferramentas todas que nós falamos. Bom, isso daria um filme. Cada live inclusive, se tivesse interesse, não sei se tem essa intenção, mas se as pessoas tiverem interesse só nesse assunto, é interessante a gente pensar nisso às vezes, né? De um vídeo explicando como é que funciona, é uma coisa possível. Legal. E daí no final, viu, Flaviana, eu vou contar uma novidade para você. Já tem uma surpresa que ajuda a responder a sua pergunta. Inclusive, nós já estamos aí há quase 1 hora de live, né? Que o tempo recomendado pelos youtubers, por quem faz live, é de 40 minutos. A gente já está quase transbordando para o dobro disso. E estamos nos encaminhando para o final da nossa live, tá? Eu vou deixar só mais uma pergunta, que é direcionada pelo Anderson Batista aos 2 educadores. Em relação à valorização do nosso trabalho, seria a hora extra, trabalho, limitarmos também o nosso tempo para fazer outras coisas? Como resolver a jornada de trabalho do professor que agora está em casa e está criando e pensando? Né? Como é que a escola e o professor se organizam nesse sentido? Então, vou começar, tá, Ingrid? Eu acho que essas questões elas precisam ser definidas com os gestores das escolas, com os coordenadores da escola, com a equipe diretiva. Precisa estabelecer os critérios, como que os professores vão se organizar,
se os professores vão trabalhar, se eles vão entrar em recesso, como que vai ser esse processo também de adaptação do material para as aulas, eles vão ter mais tempo de hora atividade, vai ser, esse período vai ser também validado como hora atividade, como atividades que eles têm para planejamento. Então, acho que é primeiro uma conversa que você tem que ter na tua escola com a equipe diretiva e com o teu gestor, com o teu coordenador. Agora, um pouquinho além disso, e eu falo isso como assim, quanta coisa que você tem como oportunidade, né, para desenvolver outras diferentes habilidades, conhecer outros cenários, conhecer outros universos, você como professor. Às vezes é espantoso a gente perceber que a gente está fazendo uma live onde a principal preocupação dos professores é assim, mas qual ferramenta, recurso, quanta coisa que vocês estão falando? Gente, existe sim muita coisa. E eu acho que esse é o momento nosso como professores de conhecer essas coisas, conhecer esse universo, que já é comum para os nossos alunos. E aí, eu acho que é bem uma questão que é de programação, mas também fica uma dica aqui, que é um processo metodológico de tentativa e erro. Pode ser que você use hoje o Google Formulário e você fale assim, ixi, não deu muito certo, vou usar uma outra coisa, um outro recurso. Então, é também um momento de experimentação, é um momento também de conhecimento e é um momento principal para nós, professores, de aprendizado. Nada vai ser mais a mesma coisa, gente. Nós vamos voltar do Covid-19 para as nossas salas de aula, para as nossas escolas, e todos os processos vão mudar. Provavelmente a gente já não vai falar de educação 4.0, educação 5.0, a gente vai falar de uma outra coisa na área. Verdade, obrigado. E eu acho bastante interessante, porque foi o que a gente falou no início. Por exemplo, pensa no seu aluno, quem é que ensinou ele a usar o TikTok? Será que tem um vídeo ensinando ele? Será que tem um vídeo ensinando a usar o Instagram? Mas a gente aprende, a internet hoje, ela é pensada nisso, de ser uma coisa fácil de usar, de ser uma coisa que a pessoa pode buscar e ela vai conseguindo aprender. Então agora, dessa vez, nós somos os alunos, né? Nós falamos para os nossos alunos, sejam curiosos, pesquisem, vão atrás de informação, tentem coisas novas, não tenham medo de errar. Então agora é a nossa vez. Novas e não termos medo de errar, porque faz parte. Então, na tecnologia, a gente não vai ter uma pessoa que ela saiba, porque a cada momento surgem coisas novas. Então, todos nós estamos correndo risco de errar. Então, é normal, a gente tem que aceitar isso, é o nosso novo papel. Não é mais saber tudo, mas é tentar sempre coisas novas. E agora é uma ótima oportunidade que a gente tem de mudar o nosso ensino. A gente já devia estar fazendo isso há alguns anos, porque a nossa escola continua a mesma há mais de 100 anos, o mesmo processo. Mas precisou vir algo novo, algo repentino para fazer a gente repensar nisso no geral. Então eu acho que agora é uma oportunidade da gente usar isso ao nosso favor, de realmente fazer algo diferente, mas isso vai precisar que a gente pesquise, vá atrás, investigue. Que bacana. E que a gente interaja com a nossa live, né? Que eu acho que essa mensagem que a professora Ingrid deixou agora, de fato é uma mensagem de esperança, né? Nós estamos sim no momento certo, no lugar certo, fazendo do jeito certo a coisa certa. Então, professores, nós estamos de mãos dadas, nós estaremos juntos com vocês com as lives, à distância também, né? Pelos nossos canais de contato. A tecnologia educacional está de braços abertos para continuar ao seu lado, no seu trabalho diário, tá? Para isso eu queria pedir a Ingrid e ao Daniel que deixassem suas redes sociais, seus canais de contato, para quem tem interesse em continuar esse bate-papo com vocês. Ingrid, quais seriam? Bom, vocês podem me adicionar no Instagram, o meu é @Ingrid com 2 S. No Facebook eu sou a Ingrid Benites Rodrigues e eu tenho uma página no Facebook que se chama Da Teoria para a Prática, que eu falo só sobre aplicativos e ferramentas tecnológicas para serem usadas na prática. Eu tenho essa página lá, vocês vão poder ver algumas dessas ferramentas que eu já citei e eu sempre estou atualizando. Eu tenho inclusive uma série nova que se chama Aula na Quarentena, que ensina como gravar vídeo. Então eu recomendo que quem queira continuar essa conversa me siga por lá. Da Teoria para a Prática. Lá no Facebook. Bacana. Obrigado, Ingrid. Legal. Daniel, como é que a gente te acha depois da live? Então, eu estou na tecnologia educacional, com todos nós estamos juntos aí para ajudar os professores, né? Podem me adicionar também no LinkedIn, Daniel Langerman Bantes,
estou por lá, posso ajudar vocês também. Tem um canal no Instagram, depois eu deixo aqui para vocês o endereço para que qualquer dúvida que vocês tenham, a gente possa ajudar e a gente possa caminhar juntos. É um novo tempo, gente, é um novo momento, tudo vai mudar a partir de agora e a gente está junto aí com vocês para auxiliar naquilo que for necessário. Legal, muito obrigado a vocês que interagiram com a gente. Está sendo um grande orgulho, uma alegria muito grande para nós. Podemos trazer profissionais de tão grande relevância, né, de tão grande contribuição para nós que estamos agora em quarentena. E além do mais, trazendo novidades, vendo quanta gente interagindo, quantas perguntas, quantas dúvidas. Continuem mandando, utilizem o canal do chat, vai continuar ali aberto. Continue mandando nossas perguntas. Nós vamos reunir essas questões e vamos direcionar aos nossos profissionais entrevistados de hoje, tá bom? Vocês não vão ficar sem resposta. E nós já estamos com um novo encontro marcado para o dia 7 de abril, próxima terça-feira, quando nós vamos falar sobre o Covid-19, adiantando o futuro da educação, né? Então veja, nós já estamos passando do 4.0 para sabe Deus, né, como o Daniel falou, que nome nós daremos para o futuro da educação. Mas nós já estamos num processo de aceleração em busca de novas estratégias de ensino, de como atuar na escola. Também teremos novidades sobre os formatos das lives, tá? Nós vamos disponibilizar, além das lives, né, toda terça-feira, vamos disponibilizar os vídeos rápidos sobre os mais variados assuntos para professores, dirigidos aos professores, gestores, pais e alunos. E a live na terça-feira vai acontecer no final, já entregando 3 vídeos sobre o assunto que nós vamos debater em detalhe naquela data, ok? Fiquem ligados nas nossas redes para que todos estejamos por dentro de tudo que vem de novo na educação pós-Covid-19. Então, muito obrigado a vocês que interagiram conosco. Estamos sempre de portas abertas para receber você e até o nosso próximo encontro. Daniel, muito obrigado, um abraço para você. Professora Ingrid, muito obrigado a você também. Espero revê-los em breve. Até logo.